Senhor. A palavra diz que é melhor um dia na casa do Senhor do que 1000 em qualquer outro lugar. Esse é o momento em que nós devemos aproveitar este tempo que ainda nos resta, porque os sinais estão se cumprindo, os dias estão sendo abreviados e nós, num passar, num relâmpago, estamos vencendo aí mais um dia, depois um após o outro, o ano já está acabando, então nós não sabemos qual é o dia e a hora que Deus há de vir com teus anjos. O Senhor vem buscar a tua igreja. Então é momento de nós se preparar. Aqueles que estavam sujos, se limpa. Aqueles que estão limpos, permaneça, porque a nossa guerra, ela continua. E nesse último tempo, o inimigo, o papel dele é enganar e fechar os olhos, ou seja, tirar a visão daqueles que ainda estão a caminho da promessa. O papel dele é roubar, matar e destruir e manter o povo de Deus cego. Somente a palavra de Deus é que nos liberta. E se você está aqui nessa noite, nessa campanha poderosa, hoje, quinta-feira, né? Nós devemos buscar incansadamente, não só nas campanhas, mas também em casa, no nosso trabalho, para a nossa família, orar pela nossa parentela, para que nós permanecemos firmes na promessa de Deus, para que nenhum dos teus venha a desviar do caminho do nosso Senhor. Amém? Glória a Deus. Fique de pé, irmãos. Pega a tua Bíblia e vamos estar passando para a palavra do nosso Deus, que está lá em João 9, glória a Deus. João capítulo 9, versículo 1 a seguir. João 9, versículo 1 a seguir. Glória a Deus, aleluia. Exaltado e glorificado é o teu nome, Jesus. Toda honra, toda glória. Santo, santo é o nosso Deus. Deus de maravilhas. Oh, maravilha, Jesus. Toda honra, Aleluia. glória. Todos acharam? Tem alguém procurando? Diz amém. Oh, aleluia. Tem a palavra do nosso Deus. Oh, aleluia. E passando Jesus viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi assim para que manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou. Enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou com o lodo os olhos do cego e disse-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa enviado. Pois lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que dente tinha visto que era cego dizia: Não é este aquele que estava assentado e mendigava? Uns diziam: É este, e outros diziam: Parece-se com ele. E ele dizia: Sou eu. Dizia-lhe, pois, como se te abriram os olhos? E ele respondeu e disse: O homem chamado Jesus fez lodo e untou meus olhos e disse-me: Vai ao tanque de Siloé e lava-te. E foi eu lavei e me vi. Só até aqui, irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, a maravilha do nosso Deus em todo o teu povo. A palavra lá em João 3,17 diz que Deus enviou o teu Filho não para julgar o mundo, mas que o mundo seja salvo por ele. Às vezes nós pensamos que certas dificuldades na nossa vida vêm porque nós pegamos aquelas aflições, aqueles levantes de opressão satânica, devido aos nossos parentes, devido à nossa descendência. Mas eu quero dizer para a igreja que o mal sobre a nossa vida, ele não vem numa corrente
de sanguínea, de passar por geração em geração, porque certamente nós sofremos, é porque não conhecemos o caminho do nosso Deus, porque quem passa a andar com Jesus, quem passa a conhecer o teu amor para conosco, não sofre mais, porque tem visão, não anda cego. Então, irmãos, o papel do inimigo nos dias de hoje é tampar a visão do povo de Deus para que não conheça a verdade, porque se conhece, ele não engana mais. Porque se ele evitar que você tenha conhecimento, que você tenha contato com a palavra de Deus, ele já não te faz mais um enganador, ele já não entra mais na tua vida para destruir a tua família, e ele não entra como destruidor, como se fosse um papel de merecimento, que seus parentes também foi descendente de pessoas que não dão certo com família. Porque quem ama a família, quem ama o próximo, que é mandamento de Deus, ele começa a agir diferente. Ele não começa a olhar e ver defeitos, como este homem. Ele estava sentado ali, e Jesus passava e viu esse homem ali pedindo esmola. Esse homem certamente ele não deveria estar ali no ponto de vista pela lei e o lugar que ele estava ali, mas acontecia naquela época que algum deles recebia uma carta de liberação, ou um alvará que seja, de estar ali em meio à multidão ali para pedir esmola. Então os que tinham essa liberdade de estar ali, muitos consideravam importante, porque em meio tantos os outros de enfermidade que não podiam estar ao meio da população por ser considerados pecadores, mas ali a vida daquele homem não era uma vida boa, não era uma vida por ele estar ali em meio à sociedade. Ele era mais discriminado do que aqueles que viviam em separação por ser diferenciado daquilo que o povo olhava, que aparentava ser como pecadores, como enfermos, coxos, aleijados, mas ele estava ali. A Bíblia diz que ele era cego de nascença, e pela lei daquele tempo, irmãos, aquele que se encontrava naquelas condições, ele era muito criticado. Ele recebia a esmola ali, mas certamente quem o passava, que dava a esmola para ele, saía criticando, ou dizendo: aquilo ali é pecador, ele está de jeito devido aos pecados, consequência de pecados. E muitos até cuspiam de nojo, porque achavam que ele estava ali, e a consequência de pecado que o levou ele a ser daquele jeito, nascer daquele jeito. Aquele homem então, ele está ali há muitos anos separado da sua família, porque a família, ela já era uma família assim, criticada, isolada, porque se tem um homem que é cego em casa, ou é enfermo, coxo, leproso, a família é considerada toda imunda nessa época, pela lei. Então a família, ela já começou por algum motivo, já colocar ele em um estado de internação, ou seja, não sei como se chamava, mas um lugar onde isolava esses tipos de pessoas, para que não ficassem entre a sociedade. E se a família queria o bem para toda a família, tinha que seguir as leis rígidas deste povo dessa época. Então não era fácil. Um homem cego de nascença, desprezado pela tua família, e ainda em meio à população sendo criticado, e muitos passavam por ele, e ele ouvia o mesmo som de cuspir perto dele e dizer que é nojento, dizer que ele é impuro.
mas ele estava ali. Oh, glória. Eu quero dizer, irmãos, que nós Louvado e exaltado do nome. estamos numa convicção de que o Senhor Jesus, Ele não deixa desamparados os teus. Ninguém fica desamparado, até mesmo aqueles que se encontram rejeitados, se encontram inferior àquilo que ele tem procedência de ser um bom homem, mas muitas vezes pelas condições são julgados por não ter uma estatura física, ou por ter algum problema com relação à saúde, pela estatura de tamanho e também pela aversão de ter uma boa condição financeira. Glórias a Deus, aleluia. É por isso que nós devemos, a Bíblia diz que nós devemos dar graça em tudo, porque essa é a vontade de Deus por intermédio do nosso Senhor Jesus. Se vocês hoje passam por dificuldade, dê graças a Deus. Se você tem uma família que hoje se encontra, é uma família que está lutando pelo prazer de manter a paz, mesmo financeiramente não está podendo manter a questão de dar um padrão de vida e conforto para os seus filhos, dê graças a Deus. Se você precisa